Capítulo 8 Um servo feito sob medida. A agitação entre os Igiges, que levou ao incidente com Zu, foi apenas um prelúdio para outros problemas que os envolviam, problemas, a longo prazo, inerentes às missões interplanetárias. E a ausência de companhia feminina acabou por se tornar uma das questões principais. O problema era menos agudo com os Anunnakis estabelecidos na Terra, pois havia mulheres entre eles logo no primeiro grupo de aterrissagem. Algumas delas são mencionadas pelo nome e tarefas na autobiografia de Enki. Além disso, um grupo de enfermeiras, lideradas por uma filha de Anu, foi enviado para a Terra. Seu nome era Ninma, igual Dama Poderosa. Sua tarefa na Terra era como a de Sud, igual aquele que fornece auxílio. Ela servia como médica-chefe oficial dos Anunnakis e estava destinada a ter um papel importante em muitos dos acontecimentos subsequentes. Mas surgiram problemas também entre os Anunnakis estabelecidos na Terra, especialmente entre aqueles designados às tarefas de mineração. O épico de Atrasis conta a história de um motim dos Anunnakis que se recusaram a continuar trabalhando nas minas de ouro e a subsequente cadeia de acontecimentos não intencionais. O título antigo do épico ressoava suas palavras de abertura, Inuma, Ilu, Avelon, quando os deuses, como homens, suportaram o trabalho e padeceram com a labuta. O trabalho dos deuses era grande, a labuta era pesada, o sofrimento era grande. A ironia no título é que os deuses labutavam como se fossem homens porque não havia, ainda, homens na Terra. O conto do épico é, de fato, o conto da criação do homem para assumir o trabalho dos deuses. Com efeito, o próprio termo acadiano Avilu significa trabalhador, um operário, em vez de simplesmente homem, como é, em geral, traduzido. O feito que alterou tudo foi uma conquista de Enki e Ninma. Mas, quanto a Enlil, esse não era um conto com final feliz. Conforme os Anunnakis mineiros labutavam muito nas montanhas, eles calculavam os períodos dos trabalhos. Durante 10 períodos eles suportaram os trabalhos, durante 20 períodos eles suportaram os trabalhos, durante 30 períodos eles suportaram os trabalhos, durante 40 períodos eles suportaram os trabalhos. Excessivo foi seu trabalho durante 40 períodos. Eles suportaram o trabalho durante o dia e a noite. Reclamavam, eram traiçoeiros. Resmungando nas escavações, eles disseram: vamos confrontar o comandante, ele nos aliviará do nosso trabalho pesado. Vamos quebrar a união. A ocasião para o motim foi uma visita de Enlil à área de mineração. Venham, vamos enervá-lo em sua residência. Um líder, cujo nome na tabuleta é ilegível, incitou os mineiros enfurecidos. Vamos proclamar um motim, vamos adotar hostilidades e batalha. Os deuses ouviram suas palavras. Eles incendiaram as ferramentas, inflamaram os entalhadores de terra e queimaram os moedores. Jogando-os fora, eles foram para o portal do herói Enlil. Era noite. Quando os insurgentes chegaram ao local onde Enlil ficava, o guardião Calcal barrou a entrada e alertou Nusco, o assessor de Enlil, que despertou o mestre. Ouvindo os gritos, que incluíam apelos como mate Enlil. Enlil mal podia crer. É contra mim que isso está sendo feito. O que meus próprios olhos veem? Por intermédio de Nusco, ele exigiu saber: quem é o instigador desse conflito? Os insurgentes responderam gritando: cada um de nós declarou batalha. Nosso trabalho é pesado, o sofrimento é grande, o trabalho excessivo está nos matando. Quando Enlil ouviu aquelas palavras, lágrimas caíram de seus olhos. Contatando Anu, ele se ofereceu para renunciar ao comando e retornar a Nibiru, mas exigiu que o instigador do motim fosse levado à morte. Anu convocou o Conselho de Estado. Eles concordaram que as reclamações dos Anunnakis eram justificadas, mas como poderia a vital missão de suprimento de ouro ser abandonada? Foi então que Enki abriu a boca e se dirigiu aos deuses, seus irmãos.
Há uma saída para esse dilema, ele disse. Temos conosco Ninma. Ela é Belet-Li, uma deusa que dá a luz, que ela molde um Lulu, que um Amelu carregue o trabalho dos deuses. Que ela crie um Lulu Amelu, que ele suporte a união. Ele sugeria a criação de um Lulu, um miscigenado, um híbrido, para ser um Amelu, um operário, que assumisse a função dos Anunnakis. E então os outros perguntaram como tal Lulu Amelu poderia ser criado. Em que respondeu: a criatura cujo nome vocês proferiram ela existe. Tudo o que precisamos fazer é impingir nela a imagem dos deuses. Nessa réplica, jaz a resposta ao enigma do elo perdido. Como poderia o Homo sapiens, o homem moderno, surgir no sudeste da África há alguns 300 mil anos, da noite para o dia, em termos antropológicos, quando os avanços evolutivos dos macacos até os hominídeos, e, nas espécies homínidas, dos australopithecus até o Homo habilis, o Homo erectus, etc., levaram milhões e milhões de anos? Um ser, semelhante aos Anunnakis em muitos aspectos, disse em que aos deuses estarrecidos, já existe nas selvas do Abzu. Tudo o que precisamos fazer é impingir nele a imagem dos deuses, aprimorá-lo com alguns genes Anunnakis, e criar um Lulu, igual a um miscigenado, que pudesse assumir o trabalho nas minas. O que Enki descobriu em seu quartel-general, no sudeste da África, foi um hominídeo tão parecido geneticamente com os Anunnakis que, com certa manipulação genética, acrescentando ao genoma do hominídeo, digamos, um Homo erectus, alguns genes dos Anunnakis, o hominídeo poderia ser promovido ao status de um Homo sapiens que entendia, falava e lidava com ferramentas. E tudo foi possível porque o DNA na Terra era o mesmo de Nibiru, transferido, o leitor se lembrará, quando o próprio Nibiru colidiu com Tiamat. Enki, então, expôs aos líderes reunidos como tudo poderia ser feito com a ajuda de Ninma e sua competência biomédica. Ao ouvir aquilo, na Assembleia, os grandes Anunnakis que administravam os destinos declararam: sim. Aquela decisão fatal de criar o homem ressoa na Bíblia. Identificando os grandes Anunnakis reunidos como os Elohim, os altivos, o Gênesis 1:26 declara: e Elohim disse: vamos fazer um Adão à nossa imagem e à nossa semelhança. Não há dúvidas quanto ao uso do plural na afirmação bíblica, começando pelo plural Elohim, o singular El, Eloa, na parte vamos fazer, a nossa imagem, e a nossa semelhança. Isso aconteceu 40 períodos, 40 chars, após a chegada dos Anunnakis. Caso a chegada, veja capítulos anteriores, tivesse acontecido há alguns 445 mil anos, a criação do Adamo teria acontecido há 300 mil anos, 445 mil, 144 mil, exatamente quando o Homo erectus evoluiu, de súbito, para o Homo sapiens. O processo pelo qual a moldagem do operário primitivo foi conseguida é, então, descrito no épico de Atrasis, assim como em vários outros textos. Ele envolvia a obtenção, pelo sangue de um deus, do seu terma, um termo que os estudiosos traduziram como personalidade ou essência da vida, e misturá-lo com o Tit do Abzu. Acredita-se que o termo Tit se originou da palavra acadiana Tit igual barro, daí a noção, ecoada na Bíblia, de que o Adão fora moldado do barro ou pó da terra. Porém, lido em sua origem suméria, Tit significa aquele que está com a vida, a essência de um ser com vida. O terma, a essência da vida ou personalidade de um Deus, o que hoje definiríamos como se o DNA genético foi misturado com a essência de um ser descoberto, o texto afirma, em uma região logo acima do Abzu. Ao misturar os genes extraídos do sangue de um Deus com a essência de um ser terrestre existente, o Adão foi geneticamente criado. Não houve nenhum elo perdido em nosso salto do Homo erectus para Homo sapiens, porque os Anunnakis anteciparam-se à evolução por meio da engenharia genética. A tarefa descrita por Enki era mais fácil dita do que feita. Além do épico do Atrasis, outros textos detalharam o processo da criação.
reproduzidos, de forma extensa, nos livros O 12º Planeta e Gênesis Revisitado. Eles descrevem consideráveis tentativas e erros, resultando em seres sem membros, com órgãos defeituosos ou estranhos, a visão ou outros sentidos com falhas. Conforme os experimentos continuaram, Numa descobriu quais genes afetavam o que e declarou que agora poderia produzir deliberadamente, como meu coração deseja, seres sem este ou aquele defeito. Certo texto afirma que Enki preparou um banho purificador no qual um deus foi sangrado. Numa misturou sangue e carne com o objetivo de fixar no recém-nascido a imagem dos deuses. Enki sentara-se diante dela, ele instigava-a com instruções e conselhos. O empreendimento genético foi conduzido em Bit-Shinti, um lugar parecido com um laboratório, cujo nome sumério, Shinti, significava, literalmente, lugar onde o vento da vida é soprado, um detalhe de onde o versículo bíblico sobre soprar o fôlego da vida nas narinas de Adão, Gênesis 2:7, deve ter sido tirado. Numa manuseava a mistura. Recitando os encantamentos, Numa tentava ouvir um upu, uma batida cardíaca. Quando o modelo perfeito foi finalmente conseguido, Numa ergueu e gritou: "Eu criei. Minhas mãos o fizeram." Anunciando o feito aos grandes deuses, eis o que ela disse: "Vós me encarregastes de uma tarefa. Eu a completei, retirei o vosso trabalho pesado. Impus a vossa labuta ao Avilon, homem trabalho. Vós erguestes um grito ao Aviluti, humanidade, eu desfiz o vosso jugo, estabeleci a vossa liberdade." Quando os deuses ouviram esse discurso dela, correram e beijaram-lhe os pés. Eles a chamaram de Mami, igual a mãe, e a renomearam Ninti, igual dama da vida. A solução sugerida por Enki foi alcançada. Os genes que temos foram aqueles de um homem Anunnaki. Descobertas tardias de tabuletas do Atrasis revelam que ele foi o líder do motim. Mas, com todo o devido respeito a um deus ou deus masculino, foi uma deusa que, na verdade, nos criou. Foram necessárias engenharias genéticas adicionais, até algumas cirurgias sob o efeito de anestesia, relatadas em um texto sumério e na Bíblia, para moldar um correspondente feminino. Mas como os híbridos, até os dias de hoje, como uma mula, o produto miscigenado de um cavalo e um burro, eles não podiam procriar. Para fazer cópias do modelo perfeito do Luamelu, era exigida a reprodução difícil e longa, feita por jovens deusas do nascimento. O próximo passo da engenharia genética, que permitia aos Lulus procriarem, foi empreendido por Enki, a serpente na versão bíblica do Jardim do Éden. Como diz o conto bíblico, o Adão colocado nos pomares dos deuses, para cultivar e tratá-los, foi advertido por Deus. O termo hebraico é, na verdade, Yahvé Elohim, a não comer da árvore do conhecimento, pois, no dia em que comer dali, com certeza você morrerá. Induzido a um sono profundo, o Adão é operado, e uma correspondente feminina é moldada a partir de sua costela. O Adão e a mulher ela ainda não têm nome. Passeiam nus, e não têm vergonha. A serpente enganadora aborda agora a mulher falando da árvore proibida, e ela confirma o que Elohim disse. Mas a serpente disse à mulher: "Não, você não morrerá." Então a mulher, vendo que o fruto da árvore era comestível, pegou o seu fruto e comeu. Também o ofereceu ao seu companheiro, e ele comeu. E, de imediato, eles tomaram consciência de sua sexualidade. Percebendo que estavam nus, fizeram aventais com as folhas da figueira. Foram esses aventais que os traíram. Pois, na próxima vez em que Yahvé Elohim os viu, notou que não estavam mais nus. Questionando Adão sobre o fato, ele descobriu o que acontecera. Irritado, Deus gritou à mulher: "O que você fez? Por causa disso, com dor e sofrimento, você terá filhos." Alarmado, Deus disse aos colegas sem nome: "Pasmem, o Adão tornou-se um de nós e conhece o bem e o mal. E se ele estendesse a mão e também tirasse da árvore da vida, e comesse, e vivesse para sempre?" E Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden.
O conto, sem dúvida, explica como Adão e Eva se tornaram capazes de procriar, um desenvolvimento atribuído, na Bíblia, à serpente, cuja palavra hebraica, Nachash, também poderia significar ele que soluciona enigmas. Não nos surpreende o fato de que o paralelo sumério para esses significados variados também surge a partir de um termo único, Uzur, que era um epíteto de Enki que significa ele que soluciona segredos. O hieróglifo para Ptah, seu nome egípcio, era uma serpente entrelaçada. Nos textos mesopotâmicos, Enki foi assistido nesse conhecimento secreto por seu filho Ningir-Shizida, igual nobre senhor da árvore da vida, cujo emblema, serpentes entrelaçadas, permaneceu como o símbolo da medicina até hoje. Sem dúvida, o significado desses nomes e os emblemas das serpentes entrelaçadas se refletem no conto bíblico da serpente e das duas árvores especiais no Jardim do Éden. E agora, que a ciência descobriu a estrutura das fitas de DNA, é possível que o emblema de Ningir-Shizida, com duas serpentes entrelaçadas, seja de fato uma interpretação de duas fitas de DNA de dupla hélice entrelaçadas. Com o sangue de Deus eles moldaram a humanidade, os textos reiteram. Eles impuseram nela as tarefas, para libertar os deuses. Foi um trabalho além da compreensão. De fato, foi. E aconteceu há alguns 300 mil anos, justamente quando o Homo sapiens surgiu, de repente, no sudeste da África. Foi então que os Anunnakis suplantaram a evolução e, usando a engenharia genética, promoveram um hominídeo, digamos um Homo erectus, um Homo sapiens, igual homem sábio, inteligente e capaz de manusear ferramentas, para ser seu servo. Aconteceu em uma região acima do Abzu, exatamente onde os resquícios de fósseis indicam. Na zona do Grande Vale do Rift, no sudeste da África, logo a norte da região de mineração. Sabemos pela continuação do texto do Atrasis, e por outros textos detalhados, que não se perdeu tempo em colocar os operários primitivos para operar nas minas, e que Anunnakis dos assentamentos de Edin invadiram as minas e, à força, trouxeram alguns daqueles operários para servi-los ali, onde com picaretas e pás, eles construíram os santuários, construíram as margens dos canais, plantaram alimento para o povo e para o sustento dos deuses. A Bíblia, embora de maneira mais breve, relata o mesmo. Yahvé Elohim tirou Adão, de onde ele havia sido criado, e colocou-o no Jardim do Éden, para cultivar e tratá-lo. A Bíblia antecede aqui, de forma específica, Adão, ele da terra, um terráqueo, com o artigo definitivo, deixando claro que é sobre uma espécie que se escreve, e não uma pessoa chamada Adão, marido de Eva, cujo conto inicia, apenas, no capítulo 4 do Gênesis. Para cultivar e tratá-lo, para ser um amelu, um operário. A Bíblia, de forma semelhante, declarou: Adão, Le, Amal, e Ulad, Adão para trabalhar foi criado. E o termo hebraico avod, traduzido como adoração, na verdade significa trabalhar. O homem foi moldado pelos deuses para ser seu servo. O tempo passou, a terra colonizada se estendia e o povo se multiplicava. É assim que o épico de Atrasis inicia a próxima fase de acontecimentos que se seguiram ao motim e à criação de Adão que, no fim, levou ao dilúvio. As pessoas, de fato, multiplicavam-se tanto, o texto relata, que a terra urrava como um touro. Enlil não estava feliz. O Deus estava perturbado com aquela agitação. Ele tomou o seu desagrado célebre. Enlil ouviu seus urros e disse aos grandes deuses: o urro da humanidade tornou-se muito intenso para mim. Com a sua agitação, eu sou privado de sono. Das linhas danificadas que se seguem, apenas as palavras de Enlil, que haja uma praga, são legíveis. Mas sabemos pela narrativa paralela bíblica que Yahvé arrependeu-se de ter colocado Adão na terra, e disse: eu varrerei o Adão que criei da face da terra. Gênesis 6, 6, 7.
O conto do dilúvio e seu herói, Noé/Utnapishtim/Ziusudra, é narrado em ambas as fontes ao longo de linhas semelhantes, exceto que, ao contrário da Bíblia monoteísta, onde o mesmo Deus primeiro decide destruir a humanidade e então a salva por intermédio de Noé, a versão mesopotâmica identifica, de forma clara, Enlil como sendo a divindade irritada, enquanto Enkiken, desafiando Enlil, salva a semente da humanidade. Todavia, a narrativa bíblica, que condensa todas as divindades em um só Deus, fornece uma razão mais profunda do que o uso ou agitação para o descontentamento com a humanidade. Nas palavras do capítulo 6 do Gênesis, aconteceu que, quando Adão começou a se multiplicar na face da terra e filhas nasciam deles, os filhos de Elohim avistaram as filhas dos homens e elas eram adequadas, e eles desposaram todas aquelas que escolheram. Yahvé, segundo o Gênesis, ficou furioso com o que acontecia. Yahvé viu que a maldade do homem era grande na terra, Yahvé arrependeu-se de ter colocado Adão na terra, e isso afligia seu coração. E ele disse: Eu varrerei o Adão que criei da face da terra. O instrumento de destruição era o dilúvio vindouro. Isso, então, foi a maldade que preocupou Enlil. O intercasamento entre os filhos dos deuses e as mulheres terráqueas, um intercasamento não entre raças diferentes da mesma espécie, mas entre duas diferentes espécies planetárias, uma prática que Enlil, um disciplinador à risca, considerava um tabu absoluto. Ele ficou irritado com o fato por ter sido ninguém menos que Enki o primeiro a quebrar o tabu ao ter relações sexuais com mulheres terráqueas. E Enlil ficou enfurecido com o fato de o filho de Enki, Marduk, ter ido adiante e desposado uma dessas terráqueas, estabelecendo, na opinião de Enki, um exemplo pervertido para as tropas Anunnakis. Havia mais. As relações proibidas produziram filhos. Continuamos a ler em Gênesis 6. Os Nefilins estavam na terra naqueles dias e também depois disso. Quando os filhos de Elohim depararam com as filhas do Adão, e tiveram filhos com elas. Não admira que o grande disciplinador tenha dito: Eu varrerei o Adão que eu criei da face da terra. Deixando de lado os valores morais ou as regras que deveriam governar as visitas interplanetárias, o problema básico levantado por esses contos bíblico-mesopotâmicos das nossas origens é este: como poderiam os homens Anunnakis e mulheres terráqueas casados ter filhos, o resultado de um acasalamento que requer impressionante compatibilidade genômica, principalmente quanto aos cromossomos X, feminino, e Y, masculino? De fato, voltando ao início do enigma, como poderia o hominídeo selvagem do Abzu ter o mesmo DNA dos Anunnakis, semelhante o suficiente para que uma pequena mistura genética produzisse um ser que, de acordo com os sumérios e a Bíblia, era parecido com os deuses tanto por dentro quanto por fora, exceto em sua longevidade? O enigma se aprofunda com o fato de que não apenas os humanos, não apenas os mamíferos, nem todos os animais, mas toda a vida na Terra, dos pássaros aos peixes, da flora às algas, e até as bactérias e vírus, todos possuem o mesmo DNA, as 4 letras ácidas nucleicas de onde originam todos os genes e genomas. Isso significa que o DNA dos Anunnakis correspondia ao DNA de toda a vida na Terra. E se, como deveria ser presumido, o DNA dos Anunnakis era o mesmo DNA de toda a vida em Nibiru, então devemos concluir que o DNA no planeta Terra e o DNA no planeta Nibiru eram o mesmo. Como isso seria possível se, de acordo com a teoria científica moderna dominante, os mares da Terra serviram como uma tigela de mistura na qual moléculas químicas básicas, chocando-se entre si aquecidas por geysers, de alguma forma se combinavam em células vivas. Os ácidos nucleicos que se combinavam para formar o DNA, os cientistas modernos explicam, surgiram como o resultado de um choque aleatório entre moléculas químicas e uma aleatória sopa aquosa primária, até o surgimento aleatório da primeira célula viva.
Mas, se foi assim, então o resultado aleatório aqui tinha de ser diferente do resultado aleatório em qualquer outro lugar, pois não há dois planetas, nem mesmo luas, em nosso sistema solar que sejam idênticos, e as probabilidades de que o resultado aleatório fosse, contudo, idêntico são praticamente nulas. Então, como a vida na Terra iniciou-se e ela é tão semelhante à de Nibiru? A resposta foi dada no mesmo conto da Batalha Celestial, quando, no segundo round, Nibiru/Marduk caminhou sobre, teve um contato real com Tiamat, partindo suas veias e arrancando seu crânio, a futura Terra. Foi então que a semente da vida, o DNA da vida em Nibiru, foi transferida para o planeta Terra. A teoria científica da sopa primordial, válida ou não no que diz respeito a qualquer outro ambiente planetário, incorre em problemas adicionais reconhecidos quando se trata da Terra. Ao abandonar o conceito de que o sistema solar não mudou nem um pouco desde o início de sua formação, há alguns 4,5 bilhões de anos, a ciência moderna agora reconhece que algo extraordinário aconteceu há cerca de 3,9 bilhões de anos. Nas palavras do The New York Times, Science Times, de 16 de junho de 2009, há cerca de 3,9 bilhões de anos, um deslocamento na órbita dos planetas externos ao Sol enviou uma vaga de grandes cometas e asteroides que se adernaram para o interior do sistema solar. Seus impactos violentos escavaram as grandes crateras ainda visíveis na superfície da Lua, aqueceram a superfície da Terra, fundiram rochas e ferveram os oceanos em uma névoa incandescente. No entanto, rochas que se formaram na Terra há 3,8 bilhões de anos, quase logo depois do bombardeamento, contêm possível evidência dos processos biológicos. A impossibilidade de a vida ter iniciado aqui, em tais circunstâncias, o New York Times afirmou, frustrou os pesquisadores de tal forma que alguns cientistas eminentes, como Francis Crick, o principal teórico da biologia molecular, sugeriram discretamente que a vida pode ter se formado em outro lugar antes de semear o planeta. A teoria de que a vida na Terra foi semeada a partir de outro lugar, conhecida como teoria da panspermia, foi amplamente discutida em meu livro de 1990, Gênesis Revisitado, no qual assinalo que o acontecimento catastrófico inevitável, há 3,9 bilhões de anos, tratava-se do conto de Nibiru e a Batalha Celestial. A solução panspermia não é nem discretamente assegurada, embora não adotada pela comunidade científica. Seus defensores incluem muitos cientistas notáveis, nem nova, ela foi proposta em tabuletas de argila cuneiformes há milênios. A vida na Terra e a vida em Nibiru, DNA na Terra e DNA em Nibiru, são as mesmas porque a semente da vida foi transferida de Nibiru para a Terra durante a Batalha Celestial. A obtenção de uma semente da vida já preparada explica como a vida poderia começar na Terra como um resultado relativamente imediato do cataclismo. Uma vez que Nibiru, na época da colisão, já possuía DNA formado, a evolução iniciara lá muito antes que na Terra. Não podemos dizer o quanto antes. Mas, em termos de 4,5 bilhões de anos, apenas 1% mais cedo significaria uma vantagem de 45 milhões de anos Terra, mais do que tempo de evolução suficiente para os astronautas de Nibiru encontrarem um Homo erectus na Terra. A antiga noção de que a vida na Terra começou quando ela foi semeada por Nibiru fica mais clara no conceito de uma semente da vida real, Num em sumério, Zeru em acadiano, Zero em hebraico. Essa ideia científica básica não apenas explicou como a vida na Terra originou, ela também mostrou onde, na Terra, ela começou. E digno de nota o fato de que, no Gênesis 1 e 25, a Bíblia descreve a evolução das coisas vivas no quinto dia da criação, como procedendo das águas para a terra árida, progredindo de tudo que rasteja nas águas,
passando de anfíbios a grandes lagartos dinossauros, seguidos por pássaros, e então, por todas as criaturas vivas de acordo com sua espécie, uma verdadeira teoria da evolução ancestral cuja sequência está em impressionante conformidade com teorias modernas da evolução, incluindo as mais recentes descobertas de que os pássaros evoluíram dos dinossauros. Mas, quando se trata de onde a vida na Terra começou, a Bíblia precede a vida marinha com uma fase antecedente. No terceiro dia, de acordo com a Bíblia, a vida iniciou com o surgimento de vegetação portadora de semente na terra árida. Foi após a formação de continentes erguidos e mares repletos de água que Deus disse, versículos 1 e 11, 13. Que a terra produza vegetação, a erva que gera sementes, e a árvore frutífera que gera frutos da sua espécie, cuja semente está nela. E foi assim na terra. E a terra produziu vegetação, e a erva gerou semente, e a árvore frutífera gerou frutos cuja semente está nela, de acordo com sua espécie. E Deus viu que tudo era bom. E a noite e a manhã eram o terceiro dia. Assim, enquanto em outros versículos a Bíblia descreve a evolução como a conhecemos, da vida marinha primitiva até peixes e anfíbios, répteis, pássaros e mamíferos, a Bíblia também declara que, antes que tudo que rasteja comece a se movimentar nas águas, ervagem que contenha e proceda de sementes seria a primeira fase da vida na Terra. Tal distinção entre a evolução da vida e o início da vida na Terra era considerada uma contradição à ciência moderna, até a publicação, em julho de 2009, Nature, número 460, de um estudo revolucionário que diz que uma camada grossa e verde de vida fotossintética explodiu por toda a Terra há centenas de milhões de anos antes que a vida com células famintas de oxigênio surgisse nas águas. A Terra, a revista científica afirmou, era verde por cima, com uma camada grossa de vida silvestre, cujos sedimentos, quando arrastados para o mar, podem ter alimentado a vida aquosa. Essas novas descobertas revolucionárias reafirmam o que foi dito na Bíblia há milênios antes. A Bíblia deixa claro que essa sequência foi possível graças ao aspecto de semente da vegetação. As palavras semente, sementes, portar sementes são repetidas 6 vezes nos 2 versículos citados, para garantir que o leitor não erre o alvo. A vida na Terra iniciou a partir de uma semente de DNA pronta. Embora um texto mesopotâmico paralelo específico não tenha sido encontrado até agora, outras pistas indicam que tal sequência do início da vida, a partir das sementes herbáceas, era conhecida pelos sumérios. Encontramos evidências nas palavras e terminologia dos 50 nomes divinos que foram concedidos a Marduk quando ele assumiu a supremacia. Retidos em sua forma suméria original, mesmo no texto babilônico, cada nome era seguido por linhas de texto explicando seu significado. De relevância imediata para o nosso assunto são os seguintes 7 nomes epítetos. Apresentamos os nomes na ordem que surgem na tabuleta, com suas elucidações textuais. Maruca, verdadeiro Deus criador de tudo. Nantilaco, o Deus que sustém a vida. Azaru, outorgante do cultivo, criador de ervas e grãos que fazem a vegetação germinar. Epadum, senhor que asperge o campo, que estabelece fileiras de semente. Sirsir, que empilhou uma montanha sobre Tiamat, cujo cabelo é um campo de grãos. Gil, que empilha grãos em montes maciços, que produz cevada e milhete, que abastece a semente da terra. Jishnu Munad, criador da semente primeva, a semente de todos os povos. A sequência de atributos acima se ajusta à teoria dos Anunnakis tanto sobre a origem da vida na Terra quanto seus estágios evolucionários. De acordo com ela, o celestial Marduk, isto é, Nibiru, e A, o criador da semente primeva, B, que abasteceu a semente da terra, começando por ervas e vegetação que germinam e C, culminando com o fornecimento da semente a todos os povos.
É um conceito de toda a vida procedendo da mesma semente, o mesmo DNA, em uma cadeia que leva da semente primeva de Nibiru até a semente de todos os povos. Nesse conceito, uma conclusão científica dos Anunnakis, reside a centralidade da preocupação que eles tinham com a semente como a essência da vida. Quando Enlil desejou que a humanidade fosse destruída pelo dilúvio, era a semente da humanidade que Enlil desejava destruir. Quando Enki revelou o segredo de inundação a Ziusudra, disse-lhe que um dilúvio será enviado para destruir a semente da humanidade. E não foram pares reais de todos os animais que Noé/Utnapishtim levou a bordo da arca. Além de algumas ovelhas e pássaros, a semente das coisas vivas fornecida por Enki foi levada a bordo. Como declarado no épico de Gilgamesh, estas foram as instruções dadas ao Utnapishtim: homem de Shurpak, filho de Ubartutu, destrói a casa, constrói um navio. Abdica das posses, busca a vida. Repudia os pertences, mantém viva a alma. A bordo do navio leva a semente de todas as coisas vivas. Na lista dos 50 nomes, os epítetos de Marduk em que surge o termo semente vão de ele que estabeleceu fileiras de sementes, a ele que abastece a semente da terra, criador da semente primeva, até a semente de todos os povos. Ainda podemos ouvir o retumbante grito de Enki: eu sou o líder dos Anunnakis, gerados com semente fértil, o filho primogênito do divino An. E devemos nos lembrar da sobrepujante reivindicação de Enki ao direito de sucessão. O fato de a mãe de Enlil, Antu, ser meia-irmã de Anu fazia com que a sua semente fosse duplamente fecundada. Então, com a semente de quem foi feito o homem, a questão das nossas origens genéticas já não é mais um subtema de estudos bíblicos. Passou dos domínios da fé e filosofia para a arena da ciência sofisticada, pois as pesquisas mais recentes se concentram nas células cancerígenas aparentemente imortais e nas células tronco, as células embrionárias a partir das quais todas as outras células do corpo se desenvolvem, fundamentais. Na narrativa bíblica, a humanidade procede, em linhagem direta, de Adão e Eva, e seu filho Sete por meio da única família sobrevivente de Noé e seus 3 filhos casados. Mas até a Bíblia reconhece a existência de outra linhagem humana, a linhagem de Caim, que floresceu em alguma distante terra de Nod. A julgar pelas fontes sumérias acadianas, a história verdadeira é muito mais complexa, e ela aborda os temas da vida, longevidade e imortalidade. Acima de tudo, ela envolve os semideuses, descendentes dos deuses que tomaram as filhas do homem como esposas. Os genes alienígenas de Adão. Em um avanço tecnológico já histórico, 2 equipes científicas anunciaram, em fevereiro de 2001, a sequência completa do genoma humano. A principal descoberta foi que nosso genoma contém, não os esperados 100.000, 140.000 genes, os trechos de DNA que direcionam a produção de aminoácidos e proteínas, mas menos de 30.000, apenas quase o dobro dos 13.601 genes de uma mosca e pouco mais de 50% dos 19.098 de uma lombriga. Além do mais, os genomas humanos não possuem quase unicidade alguma. Eles foram comparados com quase 99% dos chimpanzés e 70% dos ratos. Descobriu-se que os genes humanos com as mesmas funções são idênticos aos genes de outros vertebrados, assim como invertebrados, plantas, fungos e até levedura. As descobertas não apenas confirmaram que havia uma fonte de DNA para toda a vida na Terra, mas também permitiram que os cientistas rastreassem o processo evolutivo, como organismos mais complexos se desenvolveram, geneticamente, do mais simples, adotando em cada estágio os genes de uma forma de vida inferior para criar uma mais complexa e superior forma de vida, culminando no Homo sapiens. Foi aqui, ao rastrear o registro evolutivo vertical contido no genoma humano e em outros analisados, que os cientistas se depararam com um enigma.
A descoberta de coçar a cabeça, como a revista Science, edição número 291, a qualificou, foi que o genoma humano contém 223 genes que não possuem predecessores na árvore evolutiva genômica. De fato, esses 223 genes tinham desaparecido completamente de toda a fase vertebrada da evolução. Uma análise das funções desses genes, publicada na revista Nature, edição número 409, mostrou que elas envolvem importantes funções fisiológicas e cerebrais estranhas aos humanos. Uma vez que a diferença entre o homem e o chimpanzé é de apenas uns 300 genes, aqueles 223 fazem uma diferença enorme. Como o homem adquiriu tal grupo de genes enigmáticos? Os cientistas podiam explicar a presença desses genes alienígenas apenas por meio de uma provável transferência horizontal bastante recente em escalas evolutivas, a partir de uma bactéria, sugerindo que esses genes não são adquiridos pela evolução, mas sim por meio de uma recente infecção bacteriana. Se aceitarmos a explicação da inserção bacteriana horizontal, como escrevo em minha página na internet, então foi um grupo de bactérias que disse: vamos moldar o Adão de acordo com nossa imagem. Ainda prefiro a versão suméria e bíblica Anunnakis/Elohim.